Olá, tudo bem? Eu sou Tata Quilumbo, sacerdote, mestre do Templo de Quimbanda Domínio de Exu Marabu e Maria Padilha, e estamos aqui hoje para dar seguimento ao nosso estudo sobre Maioral, o chefe império Maioral. Vimos na primeira parte que o Maioral ele é associado ao diabo pelo seguinte fato: como Maioral dentro da Quimbanda é o Deus deste mundo e o regente da natureza, e o diabo, ele é considerado pelos padres da era patrística, ou seja, da formação do conceito da igreja, o regente da natureza, em analogia principalmente ao deus Zeus, que era o principal entre os deuses greco-romanos, que era considerado, foi chamado dentro da teogonia de Hesíodo como príncipe da matéria, Archon Terriles. Então, o diabo maioral foram associado a um só nesse sentido. Mas vamos entender como é que existe esse processo até o nome maioral ser adotado como o sinônimo do regente do Deus da Quimbanda. Porque isso não é extremamente fácil, não é só uma questão sincrética, ela é carregada de muitos fundamentos, de muita estrutura que talvez nesse vídeo de hoje também não vamos conseguir exprimir ao máximo sobre o que é maioral. Quando nós entendemos maioral, nós temos que buscar entender qual foi o primeiro momento que maioral ele é falado. Maioral ele surge lá nos tribunais do Santo Ofício, na Inquisição da Península Ibérica de Portugal e Espanha. São diversos livros de confissões e relatos, o qual falam de uma figura chamada maioral e maioral dos infernos, associada a conjuros, a bruxarias, que depois ele até adentra as versões do livro de São Cipriano ali, ao lado de Maria Padilha, de Caifás, Satanás e Ferrabras. Tanto que é um verso tão famoso da oração da capa preta, que é: assim como Caifás, Satanás, Ferrabras e o maioral do inferno que fazem a todos se dominar, né? Ou seja, ali começa a fazer essa formação. E até esse contexto, esses personagens, Caifás, Ferrabras e Satanás, formam até em alguns momentos, dentro da cultura afro-brasileira, a imagem de maioral, como ocorre no Nordeste brasileiro, que algumas famílias consideram Ferrabras, Caifás, Satanás como as faces de maioral. E isso é uma influência da cultura europeia, da cultura da bruxaria popular ibérica. E isso entra para a Quimbanda como? Entra, em verdade, não para Luiz Fontenelle, mas em Lourenço Braga, quando ele descreve assim: a entidade máxima do mal denomina-se maioral, tendo ainda como outro dominativo Lúcifer, diabo, Satanás, capeta, tinhoso. Quando ele fala disso, é Lourenço Braga que faz essa associação. Deixa eu ler aqui ao certinho. Foi em Umbanda e Quimbanda, seu livro, Lourenço Braga diz: todos os espíritos da lei de Quimbanda possuem uma luz vermelha, sendo chamado de maioral, conhecido no catolicismo como Satã, Satanás, Diabo, Capeta, Lúcifer, Príncipe do Fogo, Tinhoso, Anjo do Mal, etc. Possui uma radiação vermelha tão forte que nenhum de nós suportaria a sua aproximação. É aqui, em 1942, que Lourenço Braga vai associar o termo maioral ao regente supremo da Quimbanda, que depois Fontenelle absorve esse conceito e associa ao Bafomé, associa ao Bafomé de Eliphas Levi, associa ao agente mágico universal. Quando Fontenelle pega e fala: a entidade máxima do mal denomina-se maioral. Aqui, boto parênteses, ele está transcrevendo uma parte do que o Braga diz, mas ele vai completar de outra forma. Observe. Tendo ainda outros denominativos, tais como Lúcifer, Diabo, Satanás, Capeta, Tinhoso, etc, etc. Lúcifer mostra toda a sua supremacia como agente mágico universal, considerando Satanás como o grande agente mágico empregado para as práticas do mal, pela sua vontade perversa de criar uma força puramente sobrenatural, é dominador da magia negra em todas as condições que regem o destino da humanidade, que se debate na inconsciência do obter para si o domínio daquilo que possa existir além da vida comum. Aqui, a Luiz Fontenelle, ele funde a ideia do maioral
como o diabo apenas e regente da quimbanda, ao conceito de Baphomet, ao conceito de agente mágico universal. Fazendo o quê? Fazendo essa união e estruturando o ideal, a ideia que é presente do que é maioral dentro da religiosidade, dentro da filosofia e do conhecimento das práticas e vertentes de quimbanda oriundo do tronco tradicional. Ou seja, aqui, a Luiz Fontenelle, ele exprime que maioral é a luz astral, é a alma do mundo. E o que é a alma do mundo? É a força, é a emanação dos elementos da natureza que suprem e que gerem e que mantêm o mundo em constante equilíbrio e perfeição. A alma do mundo, ela é responsável por animar a tudo e a todos e sustentar toda a vida do planeta, toda a vida da Terra. Isso é a alma do mundo. Isso é o Deus deste mundo. Isso é a luz astral, porque a luz astral, para Eliphas Levi, ela é essa força que domina tudo, que pode mexer e alterar os destinos. É essa magia utilizada pelos magos. Eliphas Levi, ele vai dizer que a luz astral rege o sistema nervoso e ela pode assumir todas as formas pelo pensamento e na coagulação transitória de suas partículas radiantes aparece aos olhos. Pode até oferecer uma espécie de resistência ao toque. Ou seja, a luz astral é o ambiente mágico, o ambiente sagrado que rege e que os espíritos da quimbanda trabalham. Isso é o corpo de maioral. Isso que Fontenelle está dizendo que é o maioral, que é o diabo, que é o agente mágico universal. Nós temos que entender nesse conceito, e isso também era associado por Levi. O diabo, a figura do diabo, ao Baphomet, ao próprio agente mágico universal, pelo diabo representar exatamente o domínio sobre a natureza e as alterações dela ao favor do mago. Então, nós estamos no momento, nesse segundo momento, que é quando a quimbanda começa a estruturar as primeiras vertentes de quimbanda, que começa a se solidificar a ideia de maioral. Então, nós vemos que maioral, aí vamos pegar o conceito mitológico que vai estar ali da cabeça dos quimbandas, que vai exprimir os conceitos africanos. A fonte criadora, um Zambi, um Pungo, o Olodumare, quando queira chamar, ele cria o universo, cria o planeta. E aqui, neste planeta, uma força, ela é viva e rege e gera e abarca tudo, que é o que nós vamos chamar de maioral. Analiticamente, vamos olhar o orfismo grego, em que Fanes cria o todo, e que posteriormente Zeus é criado, e Zeus engole Fanes, se tornando o regente supremo do planeta. É como se sincreticamente não é a mesma coisa. Um Zambi fosse um Fane e maioral fosse o Zeus lá do orfismo dos mistérios órficos. Ou seja, o Deus Zambi pode ter criado, mas o cara que realmente manda nesse planeta, nesse mundo, é maioral. Entendeu? Então ele passa a ser um ambiente mágico. Ele é apenas um espírito, ele não é apenas uma deidade personalizada. Ele passa a ser uma força, que ele, ao mesmo tempo que ele é uma divindade, ele permeia e permanece em tudo e flui a partir de tudo. Por isso que todos os Exus estão no corpo de maioral. Por isso que não existe Exu fora do corpo de maioral. Porque a natureza é o corpo de maioral. Por isso que aí vai tudo se encaixando. Imagina, pensa só, os filósofos, Platão, Plotino, todos eles vão lá falar da alma do mundo. Eliphas Levi vai falar da luz astral, que é esse espírito, é essa força que anima o planeta, que anima tudo, que é responsável por manter tudo vivo. Inclusive, os nossos altares sagrados é da alma do mundo, né? Os assentamentos, as imagens é da alma do mundo que partilha e que parte a força sobrenatural para animar tudo. E essa alma, e dentro da quimbanda, quem é que anima, que rege, que sustenta tudo? É o maioral. Ou seja, a alma do mundo, ela é o espírito do mundo, é o espírito desse plano material, de tudo que existe aqui debaixo do céu.
visível e invisível, tangível ou intangível, seja a nível físico ou a nível espiritual, tudo aqui está regendo sobre a alma do mundo e é ela que é responsável por reger isso. Aí nós vamos pegar lá 1 João, a epístola bíblica que diz que o mundo jaz no poder do maligno. Maligno aqui é Satanás que a Bíblia fala. Aí você vai pegar lá Mateus, Lucas, que falam do processo de tentação de Jesus no deserto, que que o diabo oferece a ele os reinos deste mundo. Porque se ele oferece os reinos e as riquezas deste mundo, é porque ele é o dono. Segundo ponto bíblico falando disso. Terceiro, na própria momento de crucificação, Jesus ele fala que o reino dele não é deste mundo. Ou seja, aplica-se que aqui nesse planeta tem um outro rei, tem um outro Deus. No conceito cristão, o que fortalece lá a ideia dos padres da formação do cristianismo em alegar que se Jesus dizia que o reino dele não é deste mundo, se os evangelhos diziam que este mundo está no poder do diabo e os deuses greco-romanos, que eram os que tinham conexão com eles ali, principalmente os da Teogonia de Hesíodo, se elegiam como príncipe deste mundo, dono da matéria, dono da natureza, como deuses da natureza que dominavam o raio, o trovão, o fogo, o relâmpago, dominavam o amor, o ódio, a ira, a paz, a família, dominavam tudo que regia a natureza. Então você passa a associar o quê? Eles passam a associar, poxa, se o cara disse que não é, então todos esses deuses são um demônio, são um diabo. Beleza. Só que esses deuses, eles são manifestações e são forças conectadas à alma do mundo. Porque eles são manifestações do próprio mundo, do próprio cosmos. São personificações e manifestações do cosmos. Então você vai trabalhando esse conceito, ele é uma construção tão complexa que é difícil você entender, mas você vai entender que o Maioral, ele é o Deus cósmico desse planeta. Ele não é só a alma. Porque quando você fala alma, a pessoa vai pensar, tá, é só o espírito ali, mas tem alguém maior. Então ele é a alma, mas ele é o Deus desse planeta. O corpo dele flui por tudo. A mente dele flui por tudo. O corpo dele flui por tudo. Então tudo está dentro do corpo dele. E quando o feiticeiro ele vai trabalhar, ele trabalha no corpo de Maioral, manipulando as energias de Maioral. Por isso que todos nós vamos fazer algum trabalho, nós consultamos para saber se é favorável ou não. Por que é favorável ou não? É para saber se a energia cósmica, se o corpo de Maioral está a favor daquilo ou não. E o que deve ser feito para que isso seja favorável. Então, é manipular e entender a força da natureza, aos fatores naturais que podem ser trabalhados da forma que o mago necessita. Então, o quimbandeiro, ele faz o mesmo trabalho do mago, nesse sentido. E isso vai construindo o nosso entendimento de Maioral. Aí você vai entender por que a quimbanda Nagô, como uma vertente do tronco tradicional, oriunda da primeira onda, ela não vai ver o seu Maioral, a sua divindade, como um deus opositor ao mundo, como um deus opositor ao planeta, como um deus opositor à criação, mas sim como um Deus controlador, como um Deus gestor, como um Deus regente e como um Deus que utiliza dela e ensina os seus adeptos, e os seus adeptos e devotos que são inteligentes aprendem a manipular esse corpo desse Deus a seu favor. Entenda, aí que mora a diferença. Por isso que nós somos uma quimbanda procósmica. Por isso que os Exus são procósmicos. Por isso que Exu está ligado a ponto de força da natureza. É inconcebível, é incoerente um Deus anticósmico, antimatéria, que vai falar que o seu exército precisa trabalhar com a força do rio, a força do mar, a força do vento, a força do fogo, a força da terra. Se ele é contra toda essa estrutura que é alegada pelo conceito anticósmico, pelo conceito gnóstico, como mar perversa criada pelo demiurgo, como é que você vai utilizar um elemento que tecnicamente seria criado pelo demiurgo para seu favor? É impossível. Então, voltamos ao assunto. Quando dizemos que o Maioral, como Deus deste mundo, não como o Criador, mas como aquele que está aqui dominando tudo isso e regendo, ele é a fonte que sustenta e que mantém o equilíbrio cósmico. Isso é o Maioral para a gente. Então,
o maioral ele não é opositor ao cosmo, mas ele também não vai ser Jeová, ele também não vai ser Jesus, ele não vai ser Ganesha. O maioral, ele é o diabo, porque o maioral ele tem a corrente, como disse Eliphas Levi, é aquele que tem as correntes do amor e do ódio ao mesmo tempo. Ele trabalha nas polaridades. É o Bafomé, é o bem, o mal, o amor, o ódio, luz e trevas. É o símbolo de Bafomé, a totalidade de maioral. É aquela força representada ali na figura andrógena de Lúcifer, nesse momento, e principalmente quando a gente vai ler Fontenelle, vê que Lúcifer é representado dessa forma andrógena como o bem e o mal, e depois ele se destaca nas outras pessoas da Trindade, mas ele é a entidade máxima, ele é tudo ao mesmo tempo, porque ele é o Deus deste mundo, e o Deus deste mundo ele é bem e mal. Vai depender da fórmula mágica que você for lidar com ele, for manifestar ele e for atuar em seu corpo para fazer os efeitos taumatúrgicos necessários e que busca para você ou para o seu consulente. Então, espero que tenha entendido um pouco mais sobre o entendimento de maioral, entendendo que maioral para a gente não é um deus anticósmico e, em momento algum, ele é um ser espiritual que vem se opor à natureza, se opor a este planeta, se opor a esta criação. Pelo contrário, ele é uma força espiritual impessoal que rege esse sistema cósmico e que anima tudo e que ajuda a manter esse equilíbrio, que é esse Deus que rege a Quimbanda, que rege a matéria, que rege a natureza e todos os éteres sublunares. Esse é o maioral da Quimbanda Nagô, que é a alma do mundo dos filósofos. Esse é o maioral, é só você ler isso, e isso é o maioral das Quimbandas da primeira onda. É só você ler o que está lá, está bem claro. Fontenelle, e volto a dizer, as pessoas não gostam disso, mas é porque tem vertentes que são atuais e elas vão contrariar Luiz Fontenelle, mas é Lourenço Braga, Luiz Fontenelle, Leal de Souza, os principais formatadores do entendimento da Quimbanda como religião, como sistema religioso. E assim, as Quimbandas de primeira onda que surgem a partir de seu trabalho, que se solidificam a partir de seu trabalho, Quimbanda nas Almas, Quimbanda Malay, Quimbanda Nagô, Quimbanda Mussurumim, principalmente essas quatro, elas vão trazer em si esse entendimento. Apesar que isso também pode mudar de família com o tempo, as influências modernas, contemporâneas vão alterando, mas isso naquele momento surge com essa ideia, em que o maioral, ele é associado ao agente mágico universal de Eliphas Levi, a luz astral dos filósofos, a alma do mundo lá de Platão. É esse mesmo ser com nomes diferentes que os magos e os filósofos vão tentando explicar ao longo dos tempos e que a Quimbanda Nagô cultua como sendo seu Deus supremo, o chefe império maioral. Um Gunzue, Quimbanda, um Zambe Aquatessá.